Olá, meus irmãos do Palavra Encarnada, que alegria estarmos juntos neste domingo, no dia do Senhor, de forma mais especial, hoje dia de Pentecostes. Que alegria então celebrar com você a vitória do amor em nossas vidas, celebrar com você a experiência do Espírito de Deus, o derramamento da força do Pai no meio de nós. Estamos juntos então, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Que alegria estarmos juntos neste Palavra Encarnada. Hoje, dia 28 de maio, o último domingo do mês, e esse domingo em que a igreja celebra a festa, a solenidade de Pentecostes. Pentecostes, as 5 semanas depois da ressurreição de Jesus, onde se completa a promessa do Pai, que ele diz que vai subir aos céus e vai nos enviar o defensor, o Espírito Santo. Então que nós possamos, embalados por esse Espírito de Deus, vivenciar aquilo que o Senhor quer para nós hoje. A experiência com o Espírito Santo, o dia de Pentecostes, o derramamento do amor que vem do alto, é o poder do alto, vem sobre nós, ó sombra do Altíssimo. É quase uma efusão do discipulado, menino. Vem sobre nós agora, que coisa linda. Essa é uma das maiores experiências do amor de Deus por mim e por você. É justamente Ele mandar o Espírito de Deus. Ele mandar o seu Espírito, porque é justamente a presença. Amar é permanecer. E o Espírito Santo é a permanência de Deus em nós. Vamos juntos então mergulhar no Evangelho de hoje e experimentar das graças que o bom Deus quer derramar sobre mim, sobre você. Um alô, um abraço especial para a galera que fez o Fraternitas. É o Fraternitas do Lumen. Cara, que alegria esse novo tempo. Então, a festa de Pentecostes já vem trazer para nós este novo tempo. Você que deve estar se perguntando o que é Fraternitas, é justamente um tempo que Deus pede para que nós da Obra Lumen possamos vivenciar. É o tempo de mergulharmos na verdadeira fraternidade a partir da vivência concreta do nosso mistério cristológico, do encontro com Cristo abandonado, que gera a ressurreição. Então vamos fazer uma grande festa porque fomos escolhidos por Deus para, buscando a santidade, experimentarmos uma fraternidade que revela a nossa essência, que revela o nosso carisma. Então fomos escolhidos para vivenciar junto essa grande alegria. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje está no capítulo 20, versículo 19 ao 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que maravilha esse Evangelho. Então, nesse Evangelho, nós entendemos várias dinâmicas da realidade do povo escolhido, da realidade dos discípulos, do surgimento da igreja. Os teólogos vão dizer que a igreja, ela surge aí, ela surge no dia de Pentecostes, em que, estando fechada por medo dos judeus as portas, o que acontece? No primeiro dia da semana, o Jesus, ele entra no lugar que os discípulos se encontravam e se coloca no meio deles. Olha só, será que hoje eu e você estamos também com as portas do coração fechadas? Naquele instante, Jesus, ele sobe aos céus no domingo passado, é a ascensão do Senhor, e depois que Jesus sobe aos céus, os discípulos ficam com medo. O que eles fazem? Eles voltam para o mesmo lugar, lá onde vai ter a celebração da Santa Ceia, onde Jesus ele vai instituir a Eucaristia, lá no cenáculo. É o mesmo espaço. É porque pagaram o aluguel de um mês, Então tinha que aproveitar para não ficar no prejuízo. Mas olha só que interessante.
quando eles voltam para o lugar, um lugar de memória, nós da história entendemos muito a importância dos lugares de memória. Então, os discípulos, eles voltam para aquele lugar de memória, eles lembram de tudo aquilo que o Senhor fez por eles lembram de Jesus subindo aos céus, mas eles ficam pensando, né? E agora, o que vai acontecer de nós? E aí as portas estavam fechadas. O nosso coração, ele não combina com porta fechada. A igreja não pode fechar as suas portas. O que é a porta fechada? É estar voltado somente para si. A cultura da indiferença, do ter, do poder, do prazer, do egoísmo, é justamente fechar as portas do meu coração, fechar os meus olhos para o outro, irmão. E o que acontece? No primeiro dia da semana, olha que coisa linda, né? O dia que nunca tem fim, que coisa linda. E no primeiro dia da semana, as portas estavam fechadas, mas o Senhor, ele entra no meio dos discípulos e naquele instante ele faz morada. Jesus, ele entra no lugar. Ele entra e se coloca no meio deles. Cristo, ele quer se colocar no meio. Cristo deve estar no meio da minha relação com o irmão. Cristo tem que estar no meio do meu matrimônio. Cristo tem que estar no meio da minha consagração, no meio do meu discipulado, do meu serviço, na minha experiência vocacional, na minha experiência de missão, nas minhas amizades. Cristo, ele deve sempre ser colocado no meio. É o que nós entendemos há muito tempo na nossa comunidade, que é o cristocentrismo. Então, quando Cristo está no meio, o que acontece? A paz aparece. Será que então a falta de paz hoje na minha vida e na sua não seja isso? Não estamos deixando Cristo estar no meio? Então é muito forte isso. Jesus se coloca no meio deles. E quando ele se coloca no meio deles, ele diz: a paz esteja convosco. E a paz não é ausência de guerra, pelo contrário, a paz é mesmo em meio a tantas tribulações, ficar com a melhor parte, perceber que Deus está conosco. Hoje em dia, o que isso tem falado na sua vida? Quando Cristo se coloca no meio, a paz ela entra, a paz é transbordada, existe uma harmonia, existe um reencontrar da essência e aí, nesse ambiente favorável, o Espírito Santo, ele é enviado. Depois dessas palavras, Cristo mostra as mãos, as marcas dos pregos e mostra o lado transpassado. Mostra as marcas do abandono, mostra as marcas da sua paixão. Porque eu não posso ter uma experiência com o Espírito Santo sem passar pela experiência da cruz. Sem mergulhar e meditar nesses mistérios. Não uma dor pela dor, mas uma dor ressignificada. Hoje em dia, quais são as marcas que eu e você precisamos mostrar? Não marcas de morte, mas marcas de ressurreição. Essas que estão na tua caminhada, essas que estão na tua vida aí, meu irmão, minha irmã, você principalmente nas nossas casas de acolhimento, você jovem, que tem aí o seu coração muitas vezes carregado, você, meu irmão, filho da luz, você aí, nosso encontrista, convidado que fez o despertar, você que está recebendo esse vídeo, olha só que coisa forte. Hoje nós somos convidados a olhar para as nossas dores, não dores da morte, mas dores ressignificadas, para que ressignificadas pelo amor e pela ressurreição, pelo encontro salvífico do nosso carisma, nós possamos também encontrar nela uma efusão do Espírito Santo. E aí, quando Jesus mostra as marcas, eles se alegram. A alegria é contagiante. Eu lembro muito do Marco Chaves, né? Meu querido, fala muito da alegria. A galera que fez o Despertar do Domus Dei, a alegria que é muito própria, a alegria sem fim. A moçada do Gaudium, né? A verdadeira alegria, a perfeita alegria. E a moçada do Fraternitas. E hoje nós da Obra Lumen somos convidados a vivenciar essa alegria, a alegria do encontro, a alegria da festa, a alegria justamente de estarmos em profunda comunhão e sermos aquilo que fomos criados nessa experiência da busca pela santidade. Olha só que coisa forte, né? Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Eu e você desejamos experimentar dessa alegria no mais íntimo do nosso ser. Essa alegria que invade o meu ser e me faz tremer de pura emoção. É quase um Fat Family nessa cabecinha aqui, né? Só quem lembra, só quem escutou a geração dos anos 2000 sabe quem é Fat Family. Mas essa música, lembro demais da 31 de março, do Projeto São Bento. Porque ele merece todo o nosso louvor, por isso cante mais alto que Jesus é o Senhor. Nossa, rapaz! Quando eu me lembro assim, das experiências mais fortes minha do carisma, foi quando eu conheci a 31 de março, né? O Projeto São Bento, que ainda era só uma casinha, não era nem centro social. E aí você vê o Espírito Santo cada vez mais sendo derramado na comunidade, nas nossas vidas, né? Em todos os jovens, as famílias lá de toda aquela região ali da Grande Praia do Futuro e no mundo inteiro.
Então, eles se alegraram porque eles viram o Senhor, eles encontraram o Senhor. E lá na 31 eu vi o Senhor, eu vejo o Senhor, né? Quando a gente experimenta o nosso carisma de verdade, nós vemos o Senhor e o Senhor ressuscitado. E quando eu enxergo ali, ele já me enxergava e manda o seu Espírito Santo. Essa é a alegria por ver o Senhor. Isso é muito bonito, essa troca de olhar. E aí, novamente, Jesus diz, a paz esteja convosco. Ele confirma essa paz. E aí fala, né? Como o Pai me enviou, eu também envio. Essa experiência é muito linda. Nós experimentamos o mistério da Trindade. O Pai envia o Espírito ao Filho e o Filho envia para nós esse Espírito. Que coisa mais linda e maravilhosa, assim como Maria também fez, o Cristo ele faz, né? Ele encheio do Espírito Santo, agora derrama sobre nós. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles. Meu Deus do céu, eu quero esse sopro, né? Eu quero um rio de água viva. Olha, ó, até azuado aqui, ó. Os helicópteros, os anjos do Senhor, o Espírito Santo passando. E imagina o papoco que rolou em Jerusalém naquele momento, hein? E aí que coisa bonita, né? O Padre Zezinho vai dizer, eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Eu nem sei se é o Padre Zezinho, mas eu imagino essa música na voz dele. E aí é justamente isso, recebei o Espírito Santo. Assim como o Deus Pai, ele sopra no homem e o homem surge a vida, nós agora ressignificamos a vida pelo sopro do Espírito Santo. O sopro do Pai, ele continua a acontecer. E ele traz então a missão já para os discípulos. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, eles serão retidos. Meus amigos, a experiência com o Espírito de Deus é uma experiência salvífica. É uma experiência que completa a alma e o coração. É uma experiência que renova o nosso ser. Que nessa festa de Pentecostes, nós possamos então agradecer e celebrar com muita alegria o Pai, que nos ama tanto, que resolve permanecer no meio de nós, enviando o seu Espírito Santo. Então hoje é fundamental você lembrar do dia do seu batismo, você lembrar do dia da sua crisma, rezar pelos seus catequistas de crisma, pelos seus padrinhos e madrinhas de batismo e perceber sempre a importância de estarmos juntos em Espírito Santo. Nossa comunidade reunida, ela é sim este cenáculo em que o bom Deus, na sua infinita misericórdia, ressuscitado aparece e sopra sobre nós o seu Espírito, para que nós possamos nos alegrar e para que nós possamos continuar com essa missão. Que Nossa Senhora, então, a mãe do Pentecostes, aquela que foi um canal perfeito para o Espírito Santo também ser derramado sobre a igreja e testemunha o seu surgimento, possa nos dar a graça de vivenciar com muita fidelidade e abraçar a eleição de Deus por nós, esse tempo fraternitas, esse novo de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É Pentecostes, a festa das 5 semanas, a antiga festa da colheita, que agora é ressignificada. Em Jerusalém, iam pessoas de todo o mundo, judeus de todo o mundo, para lá para celebrar essa grande festa, que tem origem lá na época do Êxodo, quando eles pegam os primeiros frutos das colheitas, as primeiras primícias, né, as primícias, e ofertam para Deus. E o que Cristo ele faz? Ele ressignifica essa festa. Ele traz um novo sentido. E aí justamente nós celebramos agora o quê? Não somente a fidelidade de Deus lá no Êxodo, não somente as colheitas das frutas, das comidas, enfim, dos alimentos. Não, nós celebramos agora o alimento verdadeiro no meio de nós. O amor é nossa meta, Cristo é nossa luz.